acompanham, né? Através do Facebook, no Red Gomes, na Rádio Comunitária. Vida Nova, né? Comunitária Vida Nova. Isso. E antes que a gente comece, nós vamos fazer a nossa prece costumeira. Então eu peço a todos que possamos juntos levar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, e também para os amigos espirituais que mais uma vez estão presentes, os mentores dessa casa, que estão sempre a nos auxiliar, a nos incluir, a nos proteger, que nós possamos juntos, no único pensamento, buscar os objetivos, mais uma vez, desse Evangelho, que é a busca do ensinamento cristão, que é essa busca incessante por mais conhecimento, por mais sabedoria, e que nós possamos continuar assim perseverantes, fortalecidos nesse caminho e incentivados para que nós possamos, ainda nessa encarnação, dar alguns passos, ainda que tímidos, em direção à nossa perfeição, mas que nós não desistamos nunca. Assim seja. Bom, o tema de hoje é Justiça da Reencarnação. Eu coloquei uma frase do Kardec, que está lá no Evangelho, que ele fala o seguinte, né? Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova, né? É uma frase que sintetiza bem como funciona a justiça divina. Nós sempre nos dando mais uma oportunidade, né? Que a gente possa reparar o mal que fizemos, ou o bem que deixamos de fazer, né? E essa justiça que nós sabemos ser perfeita. Então é uma coisa que nos consola, né, a longo prazo, né? Que a gente sempre sabe que haverá uma justiça perfeita a nossa retaguarda, né? Não estamos sujeitos aqui à justiça terrena, falhas, né? Mas a justiça por excelência que é a divina, né? Então, a primeira coisa que a gente tem em conta é a mortalidade dos nossos espíritos. Nós fomos criados um dia, mas não teremos fim, né? Então a gente está com esse dom de imortalidade que Deus nos deu e que a gente vai atravessar eras, né? Muitos tempos atravessados, buscando sempre em busca incessante dessa perfeição. Eu sempre digo que ela está muito longe da gente, mas que a gente tem que ter como objetivo, né? Não importa a distância, né? Para subir uma escada, a gente tem que começar pelo primeiro degrau, né? Não tem jeito. Então é com paciência que a gente vai, de encarnação em encarnação, buscando essa perfeição, por mais longe que possa estar da gente, né? Então Deus nos dá essa condição, né? Então a gente sabe que numa só encarnação, como querem acreditar outras religiões, né? E seria possível a gente se salvar, né? Vamos pôr aqui um salvar entre aspas, né? A gente sabe que é muito pouco tempo para a gente possa ganhar essa condição, né? Essa é a verdade. Porque nós sabemos a que condição nós precisamos chegar lá, e ela é custosa, devido à nossa imperfeição, né? Então nós temos a eternidade pela frente para que a gente possa caminhar, né? Nesse caminhar que é eterno, né? Que é interminável. Allan Kardec ele fala o seguinte, né? Abordando esse tema da imortalidade, ele fala o seguinte, ó: sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais de Jesus, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris, consideram infantis, né? Uma coisa assim, coisa de criança, né? Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, né? Nenhum bem de visão mais precioso
do que os da terra, torna-se igual a criança que nada a vê além de seus brinquedos. E tudo faz para conseguir os únicos bens que se lhes afiguram reais. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura, né? Então, quando a gente observa o que Jesus deixou, né, o que registraram na sua curta passagem por este planeta, né, a gente vai perceber que ele falava realmente do futuro, não tinha como, né? Então a gente, com isso, né, com a imortalidade que nós temos, com a eternidade dos nossos espíritos, a gente vai entendendo essa lógica, né? Ele sempre falava de um reino a ser conquistado, o reino dos céus, então a gente só pode compreender que ela virá nesse longo prazo, né? E a gente, quando não acredita nisso, quando acha que o túmulo é o fim, ou que é essa vida só, né? Porque lá na Bíblia está escrito que ao homem caberá viver só uma vida, né? Ele não deixa de ter razão, né? Por exemplo, o Cláudio vai viver só essa vida, não vai ter outro Cláudio, né? A gente vai voltar em outras personalidades, né? Ou talvez já tivemos várias, né? Mas o Cláudio mesmo só essa, né? Como assim vai ter só um Aurélio, só um Rodrigo, entende? Mas o nosso espírito não morre, né? O nosso espírito continua, né? A gente só tem uma vida, né? A nossa vida é eterna, né? Elas são compostas de várias existências, né? Essa é que é a verdade. E elas estão interligadas, né? Não tem nada solto, né? Na questão 83 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, ainda com relação à imortalidade: os espíritos têm fim? Ele pergunta. Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, né? É o que eu falava ontem lá do fluido cósmico universal, né? Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, têm um fim, né? E se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina, né? Não se dissolve, né? Acaba e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais, né? É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim, né? Realmente, se a gente for pensar, é uma coisa, né, a gente tem que, a princípio, aceitar, porque ainda não tem esse entendimento todo, né? E os Espíritos, então, respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque tem-se limitada a inteligência. Não é a nossa condição, né? Tem jeito. Isso, porém, não é razão para que as repilares, né? Não é razão para a gente não aceitar. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer, né? Então, é o que ele fala. O filho não vai entender o que o pai compreende, evidentemente, porque o pai já viveu, né, um tempo da existência, o filho está começando na encarnação, né? Logicamente não pode entender. Assim como o ignorante não pode entender o que o sábio entende, né? Evidente. Então essa é a nossa condição. Ele já fala de Kardec, a gente compreende, porque a nossa inteligência é limitada, né? Por mais que a gente tenha umas sumidades aqui no planeta, ela sempre é limitada em algum ponto, entende? Né? Com inteligência limitada, só Jesus mesmo passou por aqui, né? E no final ele fala: é tudo o que podemos por agora dizer. Ou seja, eles também podiam revelar tudo, até por duas razões, né? Uma que a gente não entenderia, ou não compreenderia, né? Ou até não aceitaria. E outra que o próprio Espírito também, pode ser um Espírito superior, mas ele também não sabe tudo, né? Então, a informação dele é essa, né? Por agora, é tudo que podemos dizer por agora, né? Não vou acrescentar mais nada, para não acabar confundindo as vossas cabeças, né? Então, veja, quando Deus nos criou, Ele nos marcou com um encontro com a felicidade, né? Isso já estava determinado na nossa criação, que um dia a gente ia encontrar a felicidade, essa perfeição, né? Que não é o final do caminho, mas é lá adiante, né?
é a mesma condição que já chegou Jesus e tantos outros, né? E esse longo caminho que nós temos pela frente, né? Agora, e esse encontro com a felicidade é uma coisa que não adianta a gente falar, não, eu não quero, não, nós somos marcados por isso, nós somos destinados a ser felizes, né? Por mais que a gente seja um turrão aqui, a gente tenha os nossos problemas, os nossos dramas, né? Mas a gente chegará lá um dia, né? Com o auxílio sempre de Deus e de Jesus, né? O Richard Simone fala o seguinte sobre a felicidade, que eu achei interessante. Olha, a felicidade não é um favor do céu, né? Assim como a infelicidade não é uma imposição do destino. A gente fala, o destino, não é isso, né? Ambas dependem muito mais daquilo que oferecemos à vida e muito menos do que dela recebemos. Lembrando uma velha expressão, a felicidade não é uma estação na viagem da existência, é uma maneira de viajar. Então veja, a felicidade está muito mais em relação do que nós doamos do que nós recebemos, né? Então quanto mais nós nos doamos, quanto mais nós fazemos pelo nosso próximo, né? Pelos próximos mais próximos, mais nós seremos felizes, né? Não é o contrário que nós recebemos, né? E a gente tem que doar sem esperar retribuição, sem esperar que o outro agradeça, né? A gente sempre quer reconhecimento, né? Essa é que é a verdade. Então a gente nunca pode ficar esperando que a pessoa fala, muito obrigado, então a gente, né, o nosso ego fica desse tamanho. Muito pelo contrário, né? Vamos exercitar a nossa humildade, né? E ele fala que a felicidade não é uma estação na viagem da existência, mas uma maneira de viajar, né? Então é como nós nos comportamos aqui, né? Então é isso que vai fazer com que a gente seja feliz, né? Então esse comportamento tem que ser baseado no Evangelho, né? Nas orientações do plano espiritual, através da doutrina espírita, né? E é por aí que a gente vai trilhando, né? Agora, uma coisa que a gente precisa ficar clara, né? Todos os espíritos têm a mesma destinação, né? Quem nunca vai falar, mas aquele cara fez uma atrocidade, né? O que ele fez com a humanidade, uma coisa inaceitável. Não importa, esse também vai ter, né? Pode demorar mais, mas vai ter. É a mesma destinação. Um dia ele será feliz, né? Talvez ele tenha que voltar mais vezes que a gente aqui, ou sei lá onde, né? Mas a todos será a mesma oportunidade, né? Jesus falava que nenhuma ovelha se perderia, e é nenhuma mesmo, não acredito nisso, né? Porque se for isso, né? Se não for isso, a gente não pode crer que Deus é justo e bom, né? Se ele não der oportunidade para todos, né? Não importa se é isso ou é aquilo, né? E a gente podia também se perguntar, né? Como alcançar essa sublimidade, né? Esse caminho que nós trilhamos para a felicidade, sendo tão imperfeitos. Como? Né? Então é uma coisa que a gente também tem que se perguntar bastante, né? Não é porque eu ainda tenho muitos erros, né? Cometo muitos equívocos na minha vida, as minhas escolhas não são as melhores, que eu não vou chegar lá. Irei, né? Mas a gente precisa muito pensar nisso e saber trilhar esse caminho, né? Precisa aprender, né? Como estamos aprendendo aqui, não é isso? Na questão 166, do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos, né? Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Né? Ele queria saber como é que ocorria isso, né? Eles respondem, né? Sofrendo a prova de uma nova existência. Simples, né? Vem aqui, passa pela experiência, né? Tenta cumprir o que prometeu lá em cima, né? Ou sei lá onde, né? E geralmente a gente não faz, né? Faz 10%, mas volta numa outra, né? E ele continua perguntando, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E ele responde, depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso é necessário a prova da vida corporal, né? Então, logicamente que a gente
quando consegue essa depuração, logicamente que há uma transformação, evidente, né? É uma consequência. E é isso que a gente vai aqui fazer para cada encarnação. Talvez a gente já tenha passado por tantas sem andar um passinho, né? E ultimamente a gente já está andando alguns metrinhos, né? É uma evolução, né? Quem sabe a gente possa acelerar isso mais para frente, né? Mas tudo vai depender da gente, só da gente, né? Mas o Kardec estava curioso a respeito disso e ele perguntou: a alma passa então por muitas existências corporais? E eles responderam: sim, todos contamos muitas existências. O que dizem, ao contrário, pretendem manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles, né? Então, pronto, que a gente terá muitas existências, né? Já vivemos várias e teremos ainda inúmeras, né? E ele ainda pergunta lá: parece resultar disso, em princípio, que a alma, depois de já ter deixado o corpo, toma outro, ou então que reencarna no novo corpo. É assim que se deve entender? E o Espírito responde simplesmente: evidentemente, é dessa forma, né? Reencarnando, novo corpo, nova condição, nova família, né? Essa nova família geralmente são personagens de outras encarnações, né? Bom, uma coisa a gente tem que também estar ciente: é impossível ser feliz sem amor, né? Se a gente não cultivar essa virtude em nós, né, a gente jamais será feliz, né? Se a gente não aprender a suplantar o nosso orgulho, que é muito grande na gente ainda, o nosso egoísmo, né? E tudo que deriva disso, né? Se a gente não aprender a fazer isso, a gente jamais será feliz, né? Mas graças a Deus surgiu a doutrina espírita em nossas vidas, né? Talvez tenha surgido uma encarnação passada, não sei se deu tempo, né? Mas nessa ela é presente, né? Então a gente não pode perder essa oportunidade jamais, né? Não pode deixar passar o bonde, né? A gente tem que agarrar isso com unhas e dentes e estudar a doutrina, né? E a gente vai percebendo que cada vez que a gente estuda, mais a gente vai se sentindo recompensado, porque são informações que esclarecem de fato, né? Que deixam você animado para que você possa fazer o que tem que ser feito, né? E a gente vai percebendo também com relação ao mundo, né? Infelizmente, como o mundo ainda está tomando caminhos, né, tão equivocados, né? Mas é tudo a seu tempo, né? Não tem nada que o fruto não amadurece de um dia para o outro, leva um tempo, né, até ser colhido, né? E qual o roteiro que a doutrina espírita nos apresenta, né? Então, esse roteiro ele está baseado na reencarnação, né? Nas sucessivas vidas que a gente tem, há sempre um aprendizado, há sempre uma condição diferente, que a gente possa ir aprendendo de fato, né? Acumulando experiências, né? E quando a gente faz isso com amor, com convicção, a gente vai ganhando pontos, né? A gente vai tendo essa experimentação que é muito importante para a gente, né? Então, esse roteiro está baseado na reencarnação, logicamente, a própria doutrina espírita que nos traz essa informação toda do plano maior, né? Que Kardec tão bem soube codificar para a gente, né? Porque quando a gente reencarna, há o esquecimento do passado, né? A gente, da última encarnação que nós desencarnamos e fomos lá para a erraticidade, né? Lá para o plano espiritual, nós agora reencarnamos, mas não lembramos mais nada de lá, com várias exceções, né? Então é como se a gente morresse lá no plano espiritual e nascesse aqui no plano carnal, né? É mais ou menos isso. Então a gente começa a viver a vida material e não tem assim a clara ideia, né, dos compromissos que assumimos, né, das promessas que fizemos, né, e tudo aquilo que houve um trabalho enorme lá no plano espiritual, um planejamento reencarnatório, né,
o que eu deveria fazer aqui, né? Com quem que a gente poderia reencarnar para acertar algumas arestas, né? E chega aqui e eu não tenho essa lembrança, né? E geralmente ela chega mais tarde. Então, logicamente que isso vai variar de pessoa a pessoa, né? Tanto que eles falam que é um esquecimento parcial do passado, né? E na verdade, se a gente for meditar sobre isso, a gente vai perceber que isso está na nossa consciência, né? A gente vai perceber que tem alguma coisa que precisa ser feito, né? Por que eu não me dou bem com fulano? Por que eu me dou bem com o outro? Né? Por que existem antipatias, simpatias? Né? O que está atrás disso? Né? Então a gente aí vai, com o tempo, vai caindo as fichinhas. Né? E tem um grande problema, o materialismo que nos envolve. Né? O materialismo porque a gente começa a ter uma vida de relação cheia de compromissos, família, trabalho, e a gente acaba se envolvendo demais, né? Somos espíritos imortais, mas nós vivemos aqui como se fôssemos só matéria, né? Nós esquecemos do lado espiritual, né? E a gente vai nisso, vai admitindo algumas verdades para nós, que nem sempre são as verdades, né, que possam nos levar a Deus, né? Mas são as nossas verdades e às vezes a gente se equivoca, a gente faz más escolhas, né? E com base nessas verdades, entre aspas, né, a gente vai julgando, a gente vai condenando, a gente vai, infelizmente, tomando caminhos errôneos, né? Então o materialismo é uma coisa que às vezes impregna na gente, né? Uma coisa que, infelizmente, nos atrapalha muito, né? Então, quando a gente chega num patamar, né, de a gente ter o equilíbrio e começa a se preocupar com o nosso futuro espiritual, então é sinal que você já está considerando o materialismo um segundo plano, né? Mas para chegar nisso também demora, né? Não chega assim com aquela convicção, né? Aos poucos a gente vai percebendo que a gente tem que se preocupar mais com o nosso lado espiritual, né? E deixar um pouco de lado o materialismo. O materialismo tem que ser levado a sério? Tem, claro, né? Temos compromisso com uma série de coisas aqui, né? Precisa observar, obedecer leis, uma série de coisas. Mas não precisamos exagerar, né? Tem gente que, infelizmente, vive o materialismo de uma forma exagerada, né? Sabe? Como se fosse o fim do mundo, né? E não é bem assim, né? A gente precisa buscar esse equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Porque, de repente, a morte nos visita, né? Aí nós estamos de volta lá no mundo dos espíritos, né? E para nós todos vai acontecer, evidentemente, né? Não tem como. E aí a gente volta para lá, né? E a gente começa a descobrir algumas coisas. Na verdade, não são descobertas, são redescobertas. Nós já passamos por aquilo tantas vezes, né? Daquele pode alegar, mas eu não sabia. Claro que você sabia. É que você não lembrava, só isso, né? Então a gente tem esse retorno e começa a perceber o que fizemos, né? É um filme que passa na nossa frente lá. E o corpo, não temos mais o corpo para atrapalhar essa nossa percepção, né? Hoje nós estamos livres do corpo, então as coisas se clareiam na nossa frente, né? Se esclarecem, então a gente começa a ter uma visão muito ampla, né? A gente começa a perceber as coisas que fizemos de errado, inúteis, que perdemos tempo, com tantas bobagens, né? Então é nessa volta que a gente vai acordando para a nossa realidade, né? Muito bem. Então, o que eu falei de redescoberta, então começa a acontecer uma série de redescobertas, né? Uma delas, a gente redescobre que a vida continua, né? Talvez para nós espíritas, talvez não seja tanto uma redescoberta, né? A gente já tem essa convicção. Mas para muita gente, tanto os suicidas, né, e outros que não acreditavam nessa continuação, ele vai ficar muito surpreso que ele está vivo,
né? Ele vai se achar até vivo, né? Eu não morri, né? Ele morreu mesmo, né? Quem morreu foi o corpo dele, mas ele continuou muito vivo, né? Então ele se redescobre vivo, que a vida continua, né? Outra redescoberta que ele tem é que ele não foi tão bom quanto pensou que fosse, né? Então a gente, às vezes, em cima das verdades que nós tínhamos para conosco, né? Eu percebo que tudo aquilo lá não passava de meias verdades, né? Então, com essa mente mais esclarecida no plano espiritual, eu vou percebendo que eu não era aquele cara do bem, aquele cara bonzão, né? Achou que eu era muito bonzinho, eu não era, né? Era uma casca só, né? Muitas vezes eu fazia aquilo para satisfazer a sociedade, né? Para dar uma resposta para uns e outros, né? Até por orgulho, né? Mas eu percebo que eu não era tão bom quanto eu pensei que fosse, né? Uma outra descoberta é que eu descobri que eu não seria julgado, né? Eu vou contar, mas onde é que estão os juízes que vão me julgar, né? Não é Deus que vai julgar, vai me mandar para o inferno, para o céu, para o purgatório, sei lá para onde, né? E você vai perceber que não existe julgamento, né? Por quê? Porque, nós vamos lá na pergunta 621, né? Clássica, né, senhora? Onde está escrita a lei de Deus? Né? Deus responde na consciência. É a consciência que vai te julgar. É você mesmo que faz julgamento. Porque quando você estiver naquela condição no plano maior, quando você adquire essa plenitude do seu eu, né? Quando você percebe e já sabe tudo que você fez de errado, né? Aí você começa a falar, bom, agora eu preciso voltar para acertar aquilo, para consertar aquilo que eu fiz de errado, né? Para perdoar fulano, né? Sabe? Então ele começa a se julgar, né? Porque Deus não julga nem perdoa, né? Quem faz isso é a gente, a nossa consciência, né? Porque lá está escrito a lei divina, né? E voltando na redescoberta, a gente também descobre que é possível mudar no plano espiritual, né? Ué, então para que a encarnação, né? Se a gente consegue mudar lá. Não, a gente muda, porque a gente, quando volta ao plano espiritual, como eu disse, a nossa visão se alarga, a gente tem assim uma visão mais clara, mais ampla, e a gente começa a perceber que eu preciso mudar, né? Porque eu continuo mesmo, né? Só estou na consciência espiritual. Mas, se lá eu consigo perdoar, né? Se eu consigo, vou perdoar fulano, né? Vou me acertar com ciclano, mas por que isso não tem tanta validade para mim? Por quê? Porque eu preciso da experiência carnal. Eu preciso ter aqui a vida de relação e o esquecimento que vai fazer com que eu me depare com aquele meu inimigo. Eu não sei que é meu inimigo, mas eu sei que o nosso sangue não bate, né? Então ali, nessa hora que eu preciso saber perdoar, né? E lá no plano espiritual é mais fácil, né? Tanto que essa mudança no plano espiritual ela pode ocorrer, mas ela vai levar muito mais tempo. Aqui não. Aqui o perdão que você der, ele vai ser convincente, vai convencer a você mesmo que você realmente perdoou, né? Então essa relação é que nós precisamos, né? Então quando nós voltamos aqui com o filho difícil, com o cunhado, sei lá com quem, né? Que a gente tem sempre uma rusga, uma intriga, a gente às vezes nem desconfia que foi um grande inimigo do passado, né? Se a gente soubesse, a gente nem topava voltar junto, né? Mas aqui, eu não estou sabendo que é meu inimigo, mas eu sei que a minha relação com ele não é das melhores, tá? Mas hoje eu já consigo perceber que eu tenho que conviver com ele, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que aceitar, que eu tenho que ter essa relação e tentar melhorar o melhor possível, né? E finalmente, uma última redescoberta, que não é fácil voltar a reencarnar. Que aí o espírito fala, bom, então eu preciso reencarnar, né? Mas não é, a coisa não acontece do dia para a noite, né? Por quê? Porque há todo um planejamento reencarnatório, né? Cuidadoso, para que a sua encarnação possa ser a melhor proveitosa possível, né? Então, nós vamos analisar
tudo que você precisa ser feito, quem é que vai reencarnar com você, em que condição você vai encarnar, né? Às vezes a gente pede, né? Não, eu quero reencarnar nessa condição, que eu preciso aprender, que eu preciso evoluir dessa forma, preciso crescer dessa maneira, né? Então esse planejamento ele é longo, né? E também tem uma fila muito grande lá, né? Então você vai reencarnar, não é assim, né? Então tem todo um planejamento, tem toda uma gama de espíritos superiores trabalhando nesse sentido, para que você possa ter uma reencarnação proveitosa, como disse, você possa render o que você precisa render nessa vida, né? Mas infelizmente, como eu disse já anteriormente, a gente volta e a gente pega outros caminhos, né? Então é um problema, né? E a gente não faz 10% do que havia sido planejado, né? Daí, logicamente, causa o sofrimento, que é causado pela gente mesmo, e a gente volta lá, né? E a gente está nesse ciclo há muitos anos, há muito tempo, né? Mas é do jogo. E a reencarnação, né? A reencarnação, ela pode ocorrer de duas maneiras, né? Um planejamento reencarnatório de interesse individual, né? Que reencarnação seria essa? Né? Que planejamento seria esse? Esse planejamento seria mais voltado para espíritos que estão ainda no começo de suas encarnações, né? Então são espíritos que não têm muitas dívidas, não têm muito o que espiar, né? São espíritos que estão cuidando do eu, né? Eles não têm problema com outros, porque eles ainda estão nas primeiras encarnações, né? E também aqueles que reencarnam numa condição de mobilidade, de demência, deficiência, né? Então o espírito está ali naquela condição, cuidando dele, né? Porque ele não, tudo que ele aprontou, né? Ele tem que ficar um tempo naquela condição para que ele possa se acalmar, para que ele possa ganhar condições de uma outra oportunidade voltar para uma condição melhor, né? Então a gente tem muitos casos, né? Nas nossas famílias, a gente tem um ou outro que a gente percebe que está na condição. E o espírito não é o corpo. O espírito, logicamente, ele não tem como se manifestar naquela condição, né? Então ele aprende com aquilo, né? Não tem meios de dar vazão ao que ele quer, né? Então ele se sente prisioneiro ali e aquilo faz com que ele aprenda alguma coisa, né? E às vezes não também, né? E tem o planejamento reencarnatório de interesse coletivo. O que é esse interesse coletivo? É quando a gente tem, a gente vem aqui, eu volto aqui como professor, por exemplo. Então eu tenho um interesse coletivo, vou ensinar crianças, né? Vou ensinar pessoas, né? Vou ser médico, vou tratar de pessoas, né? Vou ser um agente político, né? Vou fazer leis, vou tentar melhorar a minha cidade, a minha nação, né? Então são pessoas, e a maioria de nós está incluído aqui, acredito, que a gente sempre tem um interesse, né? Cada um no seu departamento, né? Então a gente às vezes ocupa lá um cargo, por exemplo, político, um cargo de funcionário, mas o nosso comportamento lá, né? A gente, logicamente, gosta para que seja bom, a gente vai acabar influenciando as pessoas, né? Na orientação, procurando mostrar os caminhos melhores, né? Então esse interesse coletivo é quando a gente acaba influenciando outras pessoas, né? E aí nós temos inúmeros exemplos, né? Eu citei professor, o médico, o agente político, mas tem vários, né? Que a gente pode entender. E a gente sabe que as encarnações elas podem ir como prova, né? Como expiação e missão, né? A prova é quando a gente vem numa situação em que nós somos provados, né? Então, por exemplo, eu vim médico, mas existem médicos e médicos, né? Então, eu preciso ter essa encarnação para que eu possa ajudar, de fato, as pessoas, que eu possa curar, que eu possa contribuir com a ciência, né? Então, eu estou sendo testado, né, nessa profissão. Mas posso vir também numa prova de riqueza, de pobreza, né? Ou nascer numa condição
bem ruim, um lugar miserável, né? Tudo isso são provas. A expiação é quando eu revisito a minha história, né? Quando eu tenho que acertar, né? Eu tenho muito de ideia, muitas coisas que eu fiz errado no passado, e eu agora estou revisitando o mesmo cenário, né? Uma outra condição, evidentemente, né? Um novo corpo, uma família, novos companheiros, né? Que nada são do que aqueles com quem eu me debati nas últimas encarnações, né? E a missão? A missão não seria destinada só aos espíritos superiores? Sim, mas nós também temos nossas missões. A mais comum é a paternidade, a maternidade, né? Porque quando nossos filhos nascem, eles precisam dos tutores, que é o pai e mãe, que possam orientar, possam alimentar, possam ensinar, né, os bons caminhos, dar bons exemplos, né? E a gente às vezes também falha, porque a gente não dá bom exemplo, não orienta, né? Depois cresce um cidadão que não é do bem, né? Porque o pai falhou também, ele contribuiu para que aquilo acontecesse, né? Então é importante a gente ter em mente que a gente tem essa missão conosco, né? E pode acontecer a 3 tipos de situações, né? Já encerrando. Nessas reencarnações, tem a situação da genética dos pais que vai determinar as várias características nossas, cor de cabelo, cor de olho, né? Algumas coisas de pai e mãe que eu acabo herdando no meu corpo, né? Essa é a genética paterna, né? Essa dos pais. Tem a genética espiritual. A genética espiritual é a herança que eu carrego de tudo que eu fiz, de bom e de ruim, está lá registrado no meu corpo astral, no meu perispírito, né? E eu carrego isso aí, é uma genética espiritual. Está tudo registrado lá, né? Então é aquilo, quando eu judiei do meu corpo, quando eu fui alcoólatra, por exemplo, né? Aí eu boto uma encarnação com um problema estomacal, alguma coisa no sentido, né? Por quê? Porque eu preciso recuperar aquilo de alguma forma, né? Porque a minha forma, que é o meu espírito, está deformada, né? Então o corpo não podia ser perfeito mesmo, né? Então eu carrego isso comigo, né? Se a minha genética espiritual fosse só de coisas boas, evidentemente eu estaria aqui com um corpo sadio, com cabeça boa, né? E finalmente eu tenho a genética divina, porque eu sou filho de Deus, né? E eu tenho essa genética na oportunidade, na misericórdia que ele tem para comigo, né? Então eu posso, às vezes, ter essa herança espiritual de tantas mazelas, tudo que eu fiz, mas eu nasci num corpo bom. Pô, mas o que é isso? Não, isso é uma soma. Ele acreditou em você. Ele está dizendo, olha, você aprontou muito, mas você vai nascer com um corpo bom para que você possa fazer mais pelas pessoas, você possa se remediar e possa recuperar esse tempo perdido, né? E quando a gente está nesse caminho aí, alguém acreditou na gente também tem 2 caminhos, né? Ou vai para frente, ou também se desvia. Aí é quando a gente, lá no meio da encarnação, a gente começa a ficar doente, né? Então tudo aquilo que a gente queria já encarnar com aqueles problemas começa a aparecer mais tarde, né? E às vezes de forma dolorosa, né? Certo? Então, gente, sobre desencarnação, é o que eu queria falar hoje, né? Só uma observação. Essa exposição eu fiz inspirado numa palestra do Jorge Larrat, que é a Justiça da Reencarnação, né? Que pode ser assistida no YouTube. É só pesquisar lá pelo nome do autor ou pelo título, né? Justiça da Reencarnação, pode assistir. Eu logicamente ele vai falar com muito mais propriedade do que eu falei hoje à noite aqui, né? A palestra dele tem um pouco mais de 1 hora. E logicamente, é um palestrante, né? A gente aqui é um mero expositor, tá bom? No mais, eu agradeço a atenção. Bom, vamos para a segunda parte, né, do nosso trabalho da noite. Trabalhar com os passes, né? Então, convido os médicos passistas para dirigir a Câmara de Passes, né? Que a gente possa se organizar para a conclusão dessa segunda parte.